Bom dia a todos. Ahm, Eu venho aqui falar-vos de um assunto que considero bastante importante, tem a ver com os cuidados e as precauções que os motoristas deverão ter relativamente ao vírus, portanto ao Covid-19, que está portanto, a assolar toda a nossa sociedade. Neste momento, há alguns cuidados e algumas precauções que devemos tomar e que serão importantes estar a ser acautelados por todos, nomeadamente pelos profissionais de saúde que estão na linha da frente, mas os motoristas não deixam de estar também na linha da frente, na medida em que eles são figuras importantes e estão a fazer chegar a todos nós os bens essenciais para nós nos mantermos em nossas casas em segurança. Portanto, vou falar-vos um pouco a nível do que é o Covid-19, como evitar a propagação do vírus, quais são as regras que se devem implementar nos locais de trabalho, nomeadamente a nível dos motoristas, e ainda responder-vos a algumas questões que possam ser colocadas e que podem ter toda a pertinência para aquilo que estamos aqui a debater. Então, para lembrar que o Covid-19 surgiu em dezembro de 2019, portanto, na cidade de Wuhan, na China, também designado por coronavírus, e sabemos que ele é transmissível entre pessoas. Esta transmissão, portanto, ocorreu entre animais, sabemos que partiu do morcego e foi do morcego para outro animal, não sabemos se um rato, se uma cobra, sabemos que houve, portanto, a infecção, o vírus foi desplotado em animais, houve a transmissão de um animal para outro e, por conseguinte, foi infectado o ser humano. Sabemos que na China o mercado chinês, devido à escassez de alimento, leva a que as pessoas tenham de comer animais selvagens, tenham que se alimentar deste tipo de animais e no mercado, nesse mesmo mercado, em Wuhan, portanto não existem também alguns cuidados a nível de higiene e este vírus foi conseguido, portanto, instalar-se nestes animais, passar para o ser humano e estar hoje aqui, portanto, a criar uma pandemia a nível nacional, a nível mundial. Existem evidências da possibilidade da infecção no vírus, portanto, o Covid-19, em contactos com materiais, com superfícies, com objetos que nós, humanos, possamos manusear e contactar, portanto, e neste momento o que está a acontecer é, não sabendo ainda devidamente o comportamento deste vírus, sabemos que ele é muito transmissível de ser humano para ser humano. Portanto, há aqui uma série de cuidados que devemos cumprir, que devemos respeitar para o nosso bem, para a nossa prevenção. Neste sentido, e para lembrar que o Covid-19 ele pode ser transmitido através de gotículas, portanto, de gotículas da saliva, e tais como a tosse, o espirro, portanto, são gotículas que podem entrar em contacto com as nossas vias respiratórias, nomeadamente a nível da boca e do nariz, e ser transmissível, portanto, ser transmissível e infectar-nos enquanto seres humanos. Portanto, através deste contacto com objetos que possam estar contaminados, tais como os telemóveis, no caso dos motoristas, as guias de transporte, documentos de carga, de materiais de carga que a pessoa possa manusear, equipamentos também de movimentação de cargas ou outros que estejam associados também às tarefas do motorista no seu dia-a-dia. E, portanto, há que lembrar que todos estes cuidados, todas estas situações hão de ser tomadas em conta e em consideração, dado que o vírus pode ser transmitido de várias formas. Então, como é que nós vamos poder evitar a propagação do vírus? Portanto, há algumas regras de etiqueta que devemos respeitar e são elas
não tocar nos olhos, não tocar na boca, não tocar no nariz. Sabemos que isto são gestos que nós fazemos habitualmente ou que fazíamos habitualmente sem ter grande noção do que é que estávamos a fazer, porque era uma coisa sem ser pensada. Neste momento os nossos gestos têm que ser pensados. Então não devemos tossir ou espirrar sobre quaisquer objetos, por exemplo sobre as guias de transporte ou sobre qualquer outro objeto que o motorista transporte ou que manipule no seu dia-a-dia, não é? Principalmente naqueles objetos que são para trocar ou que são para entregar a outras pessoas. Estamos a falar, por exemplo, de umas guias de transporte, não é? Não devemos nunca espirrar, tossir para cima das mesmas, sob pena das mesmas poderem estar contaminadas. Também a questão quando se tosse, quando se espirra, portanto, ter em consideração que se deve colocar o antebraço fletido de maneira a que essas gotículas possam ficar ali contidas. Ou, de preferência, usar um lenço de papel que deve ser imediatamente deitado para o lixo. Portanto, é importante termos estes procedimentos e estas regras. Obviamente que nós sabemos que se tivermos alguns estados, portanto alguma sintomatologia relativamente à suspeita de estarmos infectados pelo Covid-19, o que se deve perceber é que teremos de contactar a nossa entidade patronal e explicar quais são os sintomas que estamos a ter e devemos também contactar a Saúde 24 para o número 808 24 24 24 e esperar que nos deem algum feedback relativamente à nossa postura a tomar daí em diante. Se por acaso não conseguirmos entrar em contacto com a Saúde 24 de imediato, também podemos tentar contactar o nosso centro de saúde, bem? O centro de saúde da nossa localidade, portanto da nossa região. Existem, portanto, alguns cuidados a ter e esses cuidados têm que ser redobrados neste momento relativamente à higienização das mãos. Então, devemos lavar as mãos frequentemente, e o frequentemente ou regularmente é tantas vezes quanto necessárias, e aqui é sempre que se mexe, por exemplo, em qualquer objeto, principalmente um objeto de uso comum que o motorista usa ou utiliza no seu dia-a-dia. As guias de transporte, o telemóvel, a esferográfica que precisa para fazer as suas anotações, os seus documentos de registro que deve ter dentro da sua cabine, etc. Esta lavagem das mãos deve ser regular, deve ser feita com água corrente, com sabão ou uma solução à base de um detergente, portanto à base de álcool, durante pelo menos 20 minutos. Aquilo que a Direção-Geral de Saúde recomenda é que seja entre 20 a 60 segundos. Desculpem que há pouco disse minutos. É 20 segundos, 20 a 60 segundos, ou seja, cerca de um minuto a lavar as nossas mãos. Portanto, devemos lavar as mãos, a palma das mãos, as costas das mãos e entre os dedos durante estes 20 a 60 segundos. Usar também um desinfetante para as mãos e toalhetes descartáveis para a secagem das mãos. Estes toalhetes devem ser colocados no lixo, portanto devem ser colocados num caixote de lixo, de preferência com tampa e também preferencialmente acionados por pedal, para que não haja o contacto direto com os caixotes do lixo ou com outro tipo de equipamentos que possam também estar contaminados. Tudo o que nós temos a fazer é minimizar os nossos contactos neste momento, tudo aquilo que é manipulável. Existem alguns utensílios e alguns equipamentos de trabalho de proteção individual que nós devemos usar neste momento nos nossos locais de trabalho. Portanto, caso o motorista utilize equipamentos de movimentação de cargas, pode ser movimentação manual de cargas ou uma movimentação mecânica de cargas, pode ser, por exemplo, um porta-paletes ou, por exemplo, um empilhador, devem desinfetar as pegas, portanto, tudo aquilo em que a pessoa mexe antes e depois do seu uso.
deve sempre utilizar os seus próprios objetos, como, por exemplo, canetas, agrafadores, tudo aquilo que é de uso comum, de uso corrente, deve usar apenas os seus, não deve tentar usar nada que não seja seu neste momento. Muitas vezes aquilo que se pedia quando não tínhamos, empresta-me uma caneta, neste momento não, devemos ter a nossa própria caneta e usar a nossa caneta e não outra. E a mesma também deve ser desinfetada. Caso o motorista, portanto o profissional, utilize uma farda da casa, portanto que a entidade empregadora normalmente concede, esta farda deve ser higienizada no fim de cada dia, portanto no fim de cada jornada de trabalho. O que é que isto significa? Que esta farda deve ser lavada e, se não for lavada, deverá ficar no local de trabalho para que o motorista no dia seguinte a possa vestir, nunca levá-la para a sua casa, está bem? Outra situação muito importante que devemos aqui referir é o motorista deve usar os seus equipamentos de proteção individual adequados para combater esta pandemia. E esses equipamentos de proteção devem ser aqueles que são recomendados neste momento pela Direção-Geral de Saúde. O uso de máscara, e esta máscara deve ser uma máscara de filtro P2. Obviamente que, se não houver essa disponibilidade, usar pelo menos uma máscara cirúrgica. Esta máscara deve ser utilizada sempre que o motorista sai para o exterior, portanto sai da cabine do seu caminhão para o exterior, e deve colocar também as luvas descartáveis e, obviamente, todos sabemos, deve usar também calçado de proteção adequado. Esse calçado de proteção adequado pode ser aquele calçado que utiliza habitualmente, mas ter depois também alguns cuidados com esse mesmo calçado. Já irei falar mais à frente. Algumas regras que devem ser implementadas nos locais de trabalho em que os motoristas acedem e que necessitam. Portanto, estamos a falar aqui do local de trabalho do motorista, que se trata de cabine do motorista. O local de trabalho do motorista, portanto, é a cabine onde ele anda no seu dia-a-dia, em que ele trabalha. Portanto, esta é muito importante também ser higienizada. A cabine deve ser higienizada com frequência, com a maior frequência, com o maior número de vezes possível, sempre com detergente e seguir-se com um desinfetante, um álcool gel ou mesmo com álcool. Portanto, com um lenço de papel, molhar e passar pela cabine. Portanto, porquê? Pelos vários por tudo aquilo que o motorista vai mexer, ou seja, no tablier, na caixa de velocidades, no volante, nas maçanetas da porta, tudo isso há de ser higienizado. Porquê? Porque é aquilo que o motorista está a lidar todos os dias e está a mexer. Quando se sai dentro do caminhão, quando entra de novo, não sabe o que é que traz. Então há que fazer novamente essa higienização da sua cabine e dos seus equipamentos que compõem o seu equipamento de trabalho. Para além da cabine, é muito importante mesmo que ele deve também higienizar o atrelado, portanto aquilo que faz parte daquilo que ele transporta. Pode ser o atrelado, pode ser uma caixa frigorífica, pode ser um reboque, principalmente os puxadores, portanto aquilo que ele manuseia deve ser devidamente também higienizado, está bem? Imediato após a descarga da mercadoria. A cabine do motorista também, portanto, quando é limpa, ao ser limpa, deve ser usado umas luvas descartáveis e de preferência também uma bata para estas tarefas de limpeza. E, obviamente, sempre que se faz a remoção de resíduos após a descarga da viatura. Deve ainda proceder regularmente à renovação do ar da cabine. O que é que isto significa? Deve abrir os vidros da sua cabine e deixar que a mesma possa ser arejada.
Quanto às suas refeições, nós sabemos que os motoristas muitas vezes tomam a refeição, as suas refeições, dentro da cabine onde trabalham, da cabine do caminhão. O que se aconselha neste momento é que ele possa tomar as suas refeições em um local adequado, como por exemplo um refeitório. Se a entidade empregadora tiver um refeitório, esse há de lhe ser facultado e deverá ser aí que ele deverá fazer as suas refeições e não dentro da cabine. Deve procurar o refeitório em horas desencontradas dos outros colegas. Portanto, se almoçam normalmente da 1 ou da 1 às 2 ou do meio-dia à 1, tentar flexibilizar o mais possível estas horas. E o que é que isto significa é não haver tantas pessoas dentro do refeitório à mesma hora. Portanto, alargar este tempo. Não utilizar os utensílios do refeitório para poder fazer a sua refeição. Deve usar os seus próprios utensílios, deve levar, por exemplo, uma lancheira com a sua comida e em que deve levar também o prato, os talheres, os guardanapos, para não estar a usar algo que nós não sabemos se pode ou não estar contaminado. Deve evitar utilizar o micro-ondas ou o fogão e, se os utilizar, deve ter todo o cuidado de os desinfetar antes e após a sua utilização. Recomendo e volto a referir que neste momento todos os cuidados são poucos. Quando o motorista se dirige às zonas de atendimento, aquelas zonas de atendimento onde a pessoa vai fazer a carga ou onde vai fazer as descargas, deve usar sempre os equipamentos de proteção individual neste momento, que devem ser as luvas, a máscara e obviamente o seu calçado de segurança. Sempre que possível deve permanecer no interior dos veículos até ter indicação se pode ir carregar ou se pode ir descarregar. Para quê? Para que não ande lá pelos locais onde anda habitualmente e estar em contacto com outras pessoas que estão também nesse meio. Portanto, evitar evitar estar com outros. Portanto, aqui temos que nos manter um pouco em isolamento, não é? Estas zonas de atendimento aos motoristas devem ser higienizadas várias vezes ao dia, deve haver detergente e deve haver álcool gel para que as pessoas possam fazer a desinfecção das suas mãos. Neste caso, os motoristas vão ter luvas, devem fazer também a higienização das suas luvas com este álcool gel, ou mesmo com álcool, para também garantir que estão o mais higienizados possível. Estas zonas de atendimento, deve-se sempre evitar mexer em dinheiro. Se tiverem de o fazer, este dinheiro deve ser desinfetado e preferencialmente devem fazer os pagamentos por multibanco ou solicitar às entidades empregadoras que façam por transferência bancária essas transações monetárias. Deve também ainda minimizar o tempo que está nessas zonas de atendimento e respeitar sempre o distanciamento social. Sabemos que o distanciamento social neste momento nos estão a pedir são 2 metros, devemos manter a distância de 2 metros pelo menos das pessoas com quem nós temos de conversar, com quem nós temos de alguma vez estar, não é? Portanto, esta questão é para a nossa segurança, para a segurança do profissional, do motorista e também para as outras pessoas que estão nestes locais. Quando chegar a casa, não deve levar para dentro de casa os sapatos, portanto, os equipamentos de trabalho, não é? Para dentro de casa. Estes devem ficar na rua e, de preferência, também passar na sola da bota de proteção, portanto, um pouco de álcool para fazer ali alguma desinfecção. E, obviamente, as roupas que levam também não as devem levar para dentro da habitação. Deixem num compartimento, por exemplo, num hall de entrada, em que essa roupa possa ficar. Se houver possibilidade de lavarem todos os dias essa roupa, será mesmo mais indicado. Volto a referir que todos os cuidados serão poucos, portanto, neste momento temos mesmo que pensar em todos os pormenores.
Também algo que é muito importante é evitar os contactos pessoais com os nossos mais queridos. Não devemos abraçar os nossos filhos, não os devemos beijar. O profissional, portanto o motorista, quando chega a casa não pode ir beijar a esposa, beijar os filhos, beijar os pais ou mesmo outras pessoas que possam estar na sua residência. É uma questão muito importante, devemos nos lembrar que a carga deve ser transportada, mas não devemos transportar o vírus consigo, está bem? Portanto, evitar ser contagiado, evitar o mais possível entrar em contacto com pessoas que possam também elas estar contagiadas, estar infectadas. Se isto acontecer, ligar sempre o Serviço Nacional de Saúde. Muito bem. Portanto, vamos nos proteger, proteger a si e proteger os outros. Estamos a proteger-nos todos uns aos outros. Relativamente às questões, estou aberta a questões. Estas questões foram solicitadas aqui por algumas das pessoas que estão a participar nesta sessão e fizeram uma questão aqui há pouco relativamente à forma como é que, portanto, se o uso de luvas, se é adequado, como é que o turista deve usar as luvas e como já referi, estas luvas devem ser usadas quando o motorista sai da cabine para o exterior. Tanto as luvas como a máscara. É uma prevenção. Portanto, é uma recomendação da Direção-Geral de Saúde, deve usá-las e quando sai, portanto, dos locais de atendimento onde esteve ou dos locais de carga ou descarga onde esteve, deve entrar para dentro do caminhão e higienizar, ou seja, desinfetar as suas luvas com álcool gel e deixá-las secar. Obviamente que cada motorista deverá ter uma caixa de luvas para fazer uso dessas luvas e quando há necessidade de substituí-las por outras. É muito importante que, da mesma forma que deve também fazer isso às máscaras. Estas máscaras devem ser umas máscaras FFP2 para que tenham uma filtragem a micro-organismos e é muito importante que a utilizem sempre que saem da viatura. Portanto, eu espero ter respondido às questões que me foram colocadas, espero ter sido útil nesta minha exposição. Agradeço a todos a vossa colaboração. Muito obrigada.